É para ser uma talk assim bem leve, na real, tipo, é mais uma troca de ideias sobre desenvolvimento. Eu quero mostrar como eu vejo desenvolvimento e coisas que eu aplico, tento aprender para gerar insights assim para vocês. Então, primeiro, para falar sobre quais técnicas que eu aplico, eu acredito que o que a gente faz é resultado das experiências que a gente tem, né? Então, nessa área, eu acho importante falar mais ou menos como que eu comecei na programação ou brevemente a trajetória para eu chegar aqui. Primeiramente, eu comecei a estudar programação nessa época, eu no ensino médio ali, tentando fazer um servidor online de GTA Online, né, de GTA. Então, era tipo, eu não sabia nada, peguei um arquivo de 80 mil linhas e queria ver o que eu podia fazer ali. E era olhando o que estava escrito na tela, procurando no código e tentando entender as coisas. Dava muito erro, eu não sabia porquê, mas foi uma época interessante, foi quando eu comecei a gostar de programação. Depois disso, do ensino médio, eu fui cursar produção multimídia, não fui para a área de programação, era esses os trabalhos que a gente fazia lá. E nessa época foi quando eu descobri, em meio à edição de vídeo, áudio, modelagem, eu descobri que eu gostava mesmo de programação. Então eu troquei aqueles trabalhos por código. Todo mundo achou que eu era meio louco na época, não é? E aí, com a computação, assim, minha trajetória foi mais ou menos 2014, eu fazia curso na Target Trust, que é aqui perto, inclusive, quando eu comecei a aprender mesmo. Em 2014 eu cursei análise de desenvolvimento de sistemas, troquei de produção multimídia para lá. Mas depois eu acabei indo fazer ciência da computação na PUC e estou na URGS hoje em dia, fiz transferência. Entrei na Apple Developer Academy. Fala. Estudou lá no Senac? Sim. Fiz. Eu tava falando lá nessa época. Eu estava estudando lá. 2017 2018 Apple Developer Academy e trabalhei na Warren de 2018 a 2019 e agora eu estou na ThoughtWorks como consultor. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre esses conhecimentos que eu aplico e para isso eu quero mostrar como que eu vejo programação. Tá? E programação para mim ela é dividida em duas partes, tá? Em alguns momentos tu vai estar construindo coisas, tu vai construir software, tu vai construir código. Em outros momentos tu vai explorar, tá? E para falar primeiro sobre construir, eu acho que é legal a gente ver esse triângulo que todo mundo já deve ter visto, que é o custo, escopo, tempo e no meio o que eu vejo na verdade que vem a ansiedade, né? Porque a gente gosta de escrever código bom, a gente gosta de escrever código bonito, a gente se sente inteligente quando a gente começa a pensar em soluções e a gente sempre é restringido por essas coisas. Tem que fazer até sexta, o tempo não vai dar, o valor, então... E na outra parte vem explorar, né? Que a gente vai ver um código legado, vai começar a tentar entender ele e daqui a pouco a gente percebe que na verdade nós estamos decodificando a Matrix. Porque refatorar é uma atividade desafiadora. E muitas vezes até 80% do tempo é tentando entender o código para conseguir fazer algo. Então a gente gasta muito tempo tentando entender o código quando ele está mal estruturado ou fora de padrões. Então, o que a gente precisa fazer realmente então para ter uma qualidade melhor no nosso trabalho, né? Eu acho que existem ferramentas que elas podem facilitar o nosso dia a dia e também com o objetivo de não levar problemas para casa, né? Para quando a gente chegar em casa a gente não ficar estressado, passei o dia debugando, não consegui fazer nada. E aí então para chegar em casa descansar. E o que eu quero falar também é que o que nos valoriza são as nossas experiências e conhecimentos. Então isso eu acho muito interessante comentar, porque não adianta tu passar 8 anos como desenvolvedor se tu só fica construindo view controller. Se tu não faz nada desafiador, se tu não muda, ou não aprende, sabe? Não é só tempo. E, então eu acho que vale a pena a gente ir atrás de mais conhecimento. Isso é uma coisa que eu tento levar para mim. Falando dessa questão de qualidade do dia a dia do desenvolvedor, tem esse artigo muito bom. O Bruno Rocha ele falou lá no TDC em São Paulo no passado sobre ansiedade de release e tal e como diminuir, né? Então é uma recomendação que eu deixo primeiro.
E agora eu quero falar sobre ferramentas de construção de software, né? Para mim, construção, exploração, vou falar primeiro de construção. E comunicação, acho que se conecta bem com o que o Henrique falou primeiro, então vem esse quadrinho clássico aí, né? Que é o que o cliente explicou, o que cada um entendeu, o que foi construído e cada vez vai variando. Então isso mostra, assim, é uma brincadeira esse quadrinho, mas mostra o impacto que a comunicação tem no nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente fica só se desenvolvendo tecnicamente, mas comunicação é essencial. Se tu ser o melhor desenvolvedor, que nem eu comentei com o Henrique agora, mas tu não desenvolver o que precisa ser feito, tu não entregou resultados, tu não entregou nada. Então, a gente tem que ser... E uma outra coisa, que se conecta também com a tal que do Henrique, é que tu tem que esclarecer o que o cliente quer, tu não pode fazer suposição. Suposição é pedir para dar problema, sabe? Não é tipo, eu acho que ele pediu isso. Deixa se necessário, escrito, sabe? Tu tem que entender o que ele quer e tem que conversar com o cliente. Isso aqui é do Agile Manifest, bem relacionado também, que pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar juntas no dia a dia. Tá? Não tem que ter essa separação. E para isso, comunicação é crucial. Tu tem que saber se comunicar com pessoas de negócio, sabe? Vocês estão construindo software juntos. E é melhor, quanto mais cedo tu encontrar problemas, pode ser até problema de comunicação de entendimento, mais barato vai consertar. Se tu perceber que entendi a especificação errado, vou lá e esclareço com a pessoa na hora, resolveu ali. Mas isso tu implementa. Se vai para produção e aí tu descobre que não era aquilo, todo o retrabalho é muito maior, sabe? É muito mais custoso. Então, algumas coisas, assim, uma outra que eu também acho muito legal falar, agora a comunicação entre pares, né? Entre colegas. Quando tu for fazer code review, muitas vezes evitar falar coisas como comandos, assim, sabe? Tipo, isso está errado, tem que fazer do outro jeito. Porque tu não sabe muito bem como a pessoa vai receber aquela mensagem, sabe? Muitas vezes a pessoa já está estressada com alguma coisa, tipo, foi difícil implementar aquela software. Ou muitas vezes tu também não tem conhecimento do que ela passou, e aí tu faz uma suposição de que aquilo é errado porque ela devia tentar outra coisa, mas talvez ela tenha tentado essa outra coisa e não funcionou. Então, tem que cuidar da maneira como se comunica. Melhor que isso seria, vi que tu fez desse jeito, como a gente tem essa situação aqui, não seria melhor fazer de outro jeito? Então, fazer perguntas é muito mais, de certa forma, empático. Tu se coloca no lugar da pessoa e tu tá se comunicando com ela e não dando ordem, sabe? Então, é muito mais fácil ter uma relação melhor de colegas se comunicando, cuidando da sua comunicação. Para falar um pouco de ferramentas de construção, falar primeiro sobre ferramentas para escrita de código. E, novamente, boa parte do nosso trabalho é ler e escrever código. E há uma crença de que a gente escreve código para máquina, né? Mas se a gente faz código para máquina, por que a gente não escreve tudo em assembly? Sabe? A máquina vai entender. Mas é porque é mais difícil de escrever, tem mais chance de dar erro, é mais difícil de ler. Então a gente não escreve para máquina, a gente escreve para pessoa. E isso é uma coisa fundamental para entender quando tu pensar que, essas 3 linhas aqui tá bem descritivo, eu posso botar numa linha só com map e umas funções lá. A pessoa vai conseguir ler, ela vai entender quando ela lê, vai ser difícil. Isso tu tem que mensurar quando tu tá escrevendo código, porque tu tá escrevendo para outra pessoa. Isso é um gráfico do Clean Code, muito legal, que ele diz que o código, quando tu escreve de maneira um pouco mais desleixada, confusa, o projeto a produtividade tende a cair. Então, no início do projeto, assim, as primeiras linhas tu tá entregando assim, feature, só que à medida que tu tem que começar a dar manutenção ou entender o código antigo, começa a produtividade cai, porque tu passa muito tempo naquela trabalho de exploração, de tentar decodificar a matrix, e a tendência é diminuindo. Mas aí é nessa época que vem aquele desenvolvedor e fala, olha, a gente tem que refatorar, a gente tem que mudar tudo, vamos fazer essa nova feature do zero. E eu já passei por isso também, empresa, pessoa falando isso. E, gente, o que isso vai virar? Vai virar o grande redesign.
Vai acontecer que vai voltar lá a nova feature, a pessoa vai desenvolver o código, escrever do mesmo jeito, vai cair, aí no final que ela tiver feito ali, já não vai estar mais essa pessoa na empresa daqui a pouco, aí vai vir outra pessoa que não vai entender o que ela fez, vai sugerir de novo, isso vai ficar um ciclo infinito. Tá? Então é muito mais sobre como tu escreve o código e não tipo, começar de novo, sabe? Tu tem que corrigir o teu dia a dia. Priorizando legibilidade, né? Esse aí é o Gang of Four, né? Que escreveram o livro Design Patterns. E eu acho que isso é uma ferramenta que a gente tem para desenvolver código mais legível, tá? E porque ele abstrai detalhes, tu se comunica melhor com outras pessoas. Se tu tá lá, não sei o que, com a classe blá 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 factory. Quem sabe como é uma factory em Design Patterns já vai entender aquela tua classe sem precisar ler tanto ela, sabe? Então ele sai da linguagem, da sintaxe. Se eu ver o nome factory num código Java, eu vou saber o que ela faz sem precisar entender de Java, sabe? Então, muitas vezes é melhor usar um design pattern do que criar uma solução que tu inventou da tua cabeça, que tu acha que vai ser bom, mas ninguém vai entender depois, sabe? Principalmente se tu não documentar. Mas aí o Martin Fowler, ele diz, né? Padrões não são bons ou maus, eles são apropriados ou não para algumas situações. Não adianta tu fazer lá um Hello World com um monte de sabe, uma factory, outro design pattern. Então, não fica doido do design pattern, sabe? Tem situações que não servem para usar eles, então tu tem que avaliar buscando sempre um código legível. Essa tem que ser sempre a prioridade principal, legibilidade de código. Uma referência de design pattern para Swift. Aqui eu vou tentar nessa talk sempre trazer alguma referência depois dos tópicos. Então tem esse livro do Renderlit e tem um conteúdo gratuito ali que é esse repositório que mostra como ele implementa vários design patterns são implementados em Swift. Então, depois eu posso compartilhar. Eu gosto muito desse slide aqui. O código confuso ele é como uma bola de neve, tá? Tu vai jogar ele no projeto. Ele vai aumentar com o tempo, mas depois ele vai atingir alguém. Pode ser tu, pode ser outra pessoa, alguém vai ser atingido por esse código, sabe? Então, tem que pensar nisso. E pensando em como deixar o código menos confuso, vem de novo, Clean Code. Já deve estar cansado de, vai em todo evento de programação tem lá alguém falando de Clean Code, sabe? Os princípios do Clean Code, aí as mesmas coisas. Então eu não vou falar os princípios do Clean Code, eu vou deixar aqui algumas referências que são os próprios livros, tipo, se vocês alguém nunca pegou eles, eu sugeriria começar pelo Clean Code, que foi por onde eu comecei, e depois escolhe qual você quer ver, ou vai de acordo com cada um. Mas eles valem muito a pena, assim, eu apesar de ir nos eventos e ver os princípios do Clean Code, eu li ele, eu peguei insights de coisas que o pessoal não fala nos eventos, sabe? Então vale muito a pena dedicar tempo lendo. Eu escrevi 2 artigos sobre, a minha ideia é escrever sobre cada capítulo, aí esse mês eu parei para ler todos ao invés de ir escrevendo, mas se vocês se interessarem, eu meio que botei os destaques para mim, o que eu achei interessante em cada capítulo, eu botei no Medium lá, depois qualquer coisa eu compartilho. Para deixar mais fácil de ler e mais rápido, né, para quem tiver interesse ter uma introdução. Falar de TDD só para mostrar que, tipo, o TDD ele foi apresentado para mim como exagero, tá? Tipo assim, o pessoal lá quando eu entrei, comecei a programar iOS, a galera, fizeram esse projeto em TDD, não precisa tudo isso, sabe? Então eu pensava, pô, para mim é uma coisa exagerada. Só que, na verdade, não. O TDD eu aprendi depois que ele ajuda a escrever código mais limpo, sabe? Tu não vai ficar botando teste, aumentando a bola de neve. Se tu aplicar TDD, o teu código vai ser muito mais enxuto, sabe? Tu não vai inventar feature que não precisa, ele é focado. Tu não perde tempo escrevendo... E tu não vai perder tempo escrevendo teste porque tu passaria esse tempo resolvendo bug. E muitas vezes o teste ele vai detectar os erros para ti. E uma coisa que eu estava lendo esses tempos também é sobre como tu vai estar mais confiante para fazer alteração no teu código. Porque sem teste, qualquer alteração que tu fizer pode quebrar em uma outra parte que tu não faz ideia. Mas se tu tiver os testes ali, tu fica mais confiante, tu não vai ter medo de mudar o código, sabe, de melhorar. Então ele até ajuda naquela coisa da ansiedade, né? Isso que é bem legal
quando eu entrei na ThoughtWorks, eu perguntei para um colega onde que eu podia ver algo sobre TDD e Swift. Ele me recomendou essa playlist no YouTube do canal Essential Developer, e eles fazem um projeto todo em TDD e é muito legal eles fazendo pareamento e TDD ali. Foi onde eu aprendi mais sobre como fazer TDD para View Controller, como é que eu vou testar uma View Controller, sabe? Coisas assim, então recomendo muito. Falar um pouco sobre pareamento. E quando falo em pareamento, tipo, a primeira vez que eu vi, eu pensava assim, pô, mas eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de ouvir música enquanto eu trabalho, sabe? Eu gosto de ter o meu espaço. Eu não queria alguém do lado, sei lá, julgando o meu código ou algo assim. E a gente tende a ser orgulhoso sobre o que a gente faz e tende a ter a nossa maneira de trabalhar, sabe? Mas a gente tem que ver o outro lado. Quando a gente trabalha com pareamento, a gente encontra erro muito mais rápido e a gente aprende muito com a pessoa do lado. Porque é uma troca, sabe? Tu vai estar aprendendo enquanto tu está trabalhando junto ali. E existem algumas maneiras de parear, tá? Ou alguns objetivos. Tu pode parear para resolver um problema junto, né? Deu um bug, vou fazer um pareamento aqui para a gente tentar encontrar. Pode parear para fazer um onboarding de alguém no time. Então, entrou um novo colega, pareia com ele para ele começar a conhecer o projeto. Tu pode parear também para um júnior aprender com pleno, por exemplo. Um pleno e um sênior, sabe? E assim evoluindo a equipe. E existem pareamentos também que tu pode fazer entre plataformas, né? Pô, a gente é desenvolvedor iOS, mas daqui a pouco faz um pareamento com alguém de web, para aprender um pouco da plataforma e ele aprender no iOS e daqui a pouco tu tira insights disso, sabe? Não é restrito só à sua plataforma. E para falar de pareamento também, umas coisas importantes quando tu for parear é falar o que tu está escrevendo. Então não é sentar e ficar escrevendo código e a pessoa te olhando. Você tem que falar o que tu está pensando. Eu acho que eu vou botar aqui porque faz sentido, não sei o que, a pessoa ficam trocando feedback, sabe? Aí a pessoa que está do lado, talvez, será que não seria melhor daquele jeito? E aí é uma troca, tá? Então, falar é muito importante. Segunda coisa é que é bom fazer ciclos, tá? A gente tem quem vai estar escrevendo código e a pessoa ao lado, que é o copiloto. Então, esses papéis têm que ficar mudando a cada tempo. Não adianta tu fazer pareamento só com a pessoa só olhando tu codar, porque aí não é pareamento. Então vai havendo essas trocas. E uma metodologia legal que se tu for usar TDD, existe essa metodologia ping-pong, que é, por exemplo, assim, vou fazer TDD. Eu escrevo o teste, vai tu e faz passar o teste, depois tu escreve o próximo teste, aí eu faço passar o próximo teste, escrevo o próximo, entendeu? Tu sempre vai trocando assim. Então é uma metodologia legal o TDD usar com pareamento. Novamente, referências para ver pareamento em Swift é o Essential Developer mesmo, que ele faz TDD em pareamento, e Objects.io, o site, eles têm o Swift Talks, eles estão pareando ali. E desses vídeos, além do conteúdo técnico, tu pode tirar insights vendo como é que eles pareiam, né? O que eles falam, como é que eles comunicam. É muito bom. Aí agora vamos falar sobre algumas outras ferramentas de construção, né? A primeira é automatizar tarefas repetitivas, isso está muito alinhado com Continuous Delivery, caso alguém já tenha visto, que a gente gosta de programar, tá? Eu particularmente, eu detesto fazer tarefa burocrática, que é fazer configuração toda vez, ou ficar fazendo archive do projeto para mandar para a App Store, coisas que dá para ser automatizado, hoje vale a pena automatizar, isso vai, a longo, médio prazo, vai ser muito melhor, sabe? Vai nos livrar de uma responsabilidade que daqui a pouco pode dar algum problema. Um exemplo simples de automação é templates do Xcode. Então, se tu usa MVVM, faz um template de view model ali, que aí quando tu for criar um arquivo já tem, ao invés de só view controller, vai ter view model. Então, tu pode criar uma view model, então tu não precisa ficar fazendo algumas configurações que teria que fazer toda vez. E é umas coisas que tipo, a gente pode facilitar ou dificultar o nosso dia a dia, né? A automação é uma maneira de facilitar. A dica do Fastlane é uma ferramenta muito boa para automatizar tarefas. Algumas outras ferramentas externas tem o SwiftLint, o SwiftGen, que também tem o R.Swift, que serve para a mesma coisa, que é deixar estático coisas como strings e que tu pode digitar errado, sabe? O Bitrise para fazer Continuous Integration, então o Continuous Delivery também pode fazer. É muito bacana, assim. Vocês usarem essas ferramentas que estão ao dispor, são gratuitas. Documentação também, quando a gente fala, a gente pensa às vezes, tipo assim, pô, documentar é chato, né? Tipo, às vezes a pessoa não quer parar para escrever algo, só que documentação não se resume só a escrever,
fazer um ML, fazer um diagrama, o teu código pode ser autodocumentável, sabe? Tu pode ter a tua função descritiva de maneira que ela é a própria documentação, sabe? Tu pode ter outras maneiras de documentar. Tu pode, por exemplo, uma coisa bem comum para quem já baixou bibliotecas ou frameworks é ter um projeto de exemplo no repositório do GitHub, onde tu consegue ver como que eles integram a biblioteca. Pode ter um projeto de exemplo, dependendo do que você está fazendo, para ele servir como documentação mesmo. E aí tem aquela coisa, né? Como o Mark Fowler diz, toda ferramenta pode ajudar ou piorar a comunicação. Depende de como tu usa. Então, se tu documentar demais, daqui a pouco vai ser ruim porque documentação fica defasada. E documentação defasada é a pior coisa possível para o projeto, porque a pessoa vai lá, vai olhar, vai achar que aquilo é atual, vai se guiar por aquilo e não vai existir mais. E aí ela já gastou tempo tentando fazer, sabe? Então, esse tipo de coisa dá para evitar, sabe? Então, documentação é importante, mas até um certo ponto. E uma coisa que eu acho bem legal falar também é não deixar pontas soltas. Que são aquelas partes do código que, tipo, tem uma brecha para fazer algo que tu não queria que fosse feito. Então, por exemplo, se tu quer alguma coisa que não pode ser instanciado, tu pode usar o enum em Swift. Então, tu tem uma struct color, sei lá, branch color, leave, e aí tu vai lá, bota um print, tu vê que ele tá botando a cor certa, mas tu pode instanciar color e tu não queria que isso fosse possível, né? Tu quer só uma coisa estática. Tu pode usar o enum e aí tu não pode instanciar mais. Isso aí é um exemplo de como tirar uma ponta solta, que eu chamo, né, pelo menos. E uma outra coisa também é que em Swift a gente não tem classe abstrata. Tá? Então, se tu faz um generic, alguma coisa, tu vai poder instanciar ela. Não tem classe abstrata em Swift. Então, eu sempre sugiro usar protocolo quando for possível. E aí, um desafio que eu tinha era como é que eu ia usar o protocolo em UIKit, por exemplo, porque o UIKit é todo orientado a objeto, com heranças e coisas. E aí, procurando o que dá, sabe? Tu pode criar um protocolo lá, generic view controller, que diz que vai ser conformado só por view controllers. E a partir dela, tu faz o teu código e ela não vai ser instanciada, sabe? Então, existem maneiras de tu tirar essa ponta solta de querer criar classe abstrata. Que é muito comum o pessoal que vem de Java ou alguma outra linguagem fazer isso. Agora, para a parte de exploração, ferramenta de exploração, falar um pouco do código legado. E quando a gente fala em código legado, vai acontecer que a gente particularmente pode ter o maior cuidado do mundo escrevendo o nosso código, mas a gente vai chegar e vai dar manutenção para um código daqui a pouco que é nosso há meses atrás, e a gente não lembra e escreveu mal, ou então de outra pessoa, sabe? Então, o pior comentário que existe em código para mim é esse, sabe? Funciona, não mexa. Isso é terrível, sabe? A pessoa vai ficar com medo de mexer, não vai querer mexer e não vai poder dar manutenção para aquilo. Então, não façam isso, tá? Isso é horrível. E aí, tipo, você é o pior código que existe, mas roda. Mas aí, e a hora que parar de rodar, sabe? Uma hora pode dar problema. Aí vai estar esse comentário lá, então, ao invés de escrever funciona, não mexa, escreva um código decente, sabe? Tipo, pode ser trabalhoso, mas a longo prazo vai valer a pena. E quando falo em debugando, trazer um pouco o que eu comentei da outra talk lá, inclusive, LLDB é uma ferramenta super poderosa que você pode usar para debugar, tá? Não é só fazer pull, mas tipo assim, aqui por exemplo, tu pode setar constraints por LLDB, ao invés de ter que rebuildar o projeto. É uma ferramenta extremamente poderosa, você pode mudar a cor das coisas, por exemplo, de um elemento visual se tu quiser, só com código, com o simulador rodando. E um Instruments também, que é outra ferramenta para te empoderar naquela coisa de ficar debugando código, coisa assim. Tem alguma indicação de material para quem quer estudar essas duas? Tem. Eu tenho essas duas coisas lá. O livro, pago, né, do Renderlit, mas tem essa talk da WWDC, que é muito boa também. E ela fala muito sobre debugging, debugging mais avançado, assim, com LLDB. Instrumentos eu não olhei muito fontes, isso aqui, mas é LLDB. Eu acho que o livro fala um pouco de instrumentos, tá? Não tenho certeza. E aí, só para concluir, então,
uma frase muito legal do Michael Fetters, que ele é o autor do Work Effectively with Legacy Code, é que o código limpo, ele sempre parece que foi escrito para alguém que se importa com o código, tá? Então, se importa com o que tu escreve, sabe? O que tu escreve é quem tu é na programação. Teus colegas vão ver o teu código e vão ver muitas vezes o quão bom tu é ou ruim baseado no que tu tá entregando ali, sabe? Então, se importem com o que vocês estão escrevendo. Não escreve por escrever, sabe? Uma coisa legal também é que às vezes a gente fica, não, mas eu tô com pouco tempo, eu tenho que escrever rápido. O trabalho do gerente de projeto ou do PO, que seja, é que o projeto seja entregue no prazo. O trabalho de vocês é que o projeto esteja bem feito, sabe? É que o projeto não gere aquele gráfico de produtividade que vai dar problema a longo prazo. Então, se preocupem com isso, sabe? Defendam o código. Uma coisa que é legal trazer é eventos. Então, por exemplo, aqui é um evento, é bom participar da comunidade, assim, você sempre pega insights. Submetam palestras, sabe? Às vezes, tipo, não tenho ideia do que eu vou falar. Sempre tem espaço, sempre vão acabar escolhendo uma ou outra palestra de vocês. Então, se exponham, assim, para a comunidade, conheçam pessoas, vale super a pena. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante para mim que eu tenho aprendido ultimamente é buscar bibliografia fora de iOS, tá? Quando eu fiz o Apple Developer Academy, eu via muito frameworks da Apple, muita coisa focada em iOS. Só que existe muito conteúdo até dos anos 90 que é super atual e vale muito a pena vocês irem atrás. Então explorem isso, explorem engenharia de software e coisas assim. Umas listas de e-mail sobre iOS, então toda semana, por exemplo, eu recebo quais são os artigos mais interessantes dessa semana. E aí tem todas essas listas aqui que eu recebo, porque muitas vezes ficava assim, eu quero ver algo, mas aí eu vou num blog dele, no outro blog, e tu se perde no meio de tanto conteúdo. Então isso aqui já filtra pra ti, né? E tu recebe no e-mail diretamente. Isso aqui eu queria também falar alguma coisa, dar uma notícia bem legal, que eu decidi começar a ser um desenvolvedor indie de iOS mesmo, tipo, criar os meus projetos. Então, além de eu trabalhar na ThoughtWorks, eu vou começar a desenvolver os meus apps e os meus projetos. Esse é o primeiro deles, já queria divulgar para vocês. Ele é uma calculadora que converte o preço das coisas que tu quer comprar em tempo. Então, tu vai olhar, tem uma festa ali, ou tem um show que é R$150, mas para eu ir nesse show eu vou ter que trabalhar uma semana só para pagar esse show, será que vale a pena? Então é para ti começar a ter consciência dos teus gastos e filtrar melhor. Então esse é o projeto que eu estou fazendo. Aquela mesa ali é legal que quanto mais caro for, mais vai surgindo trabalho ali, né, livros e caixas. E aí fica o convite para vocês que a única maneira de monetizar ele que eu vi foi sendo pago, mas eu queria disponibilizar o link público do TestFlight para vocês usarem e darem feedback, o que vocês acham. E, sério, esse feedback é super bem-vindo, principalmente melhoria. Tem uma ideia de uma feature, por favor me diz, eu vou botar na minha lista lá. Eu vou desenvolvendo. Não, ele não é open source, não. Ele é monetizado, né? Eu quero ganhar dinheiro com ele. Ele é uma... Eu sugiro que tu abrir e monetizar. Abrindo. Mas, não. Enfim, a gente... E aí eu tô com esse app. Então, sério, deem feedback. E no mais é isso, gente. Obrigado, espero que tenha gostado.